Então tá, não tinha pego minha voz no início. Pô, bem-vindo. Aqui é o professor Fernando, aqui é a Olá. professora Mari. A gente tá Uh, começando um quadro, né? Vamos chamar dessa forma novo aqui, que é o Papo Reto na Timeline. Ideia dela. o Qual nome. é, qual é a proposta? A proposta é a gente pegar e discutir assuntos assim que vão além do conteúdo de sala de aula, tentar misturar com assuntos da atualidade, para poder expandir um pouco mais e ter uma melhor compreensão do que está acontecendo no mundo à nossa volta, certo? Então, para essa primeira semana, acho que a pauta não podia deixar de ser outra. A gente vai falar aqui sobre fascismo. Galera usando filtro aí no Facebook, galera quebrando pau na esquina por causa dos antifascistas. Mas mais do que falar dos antifascistas, a gente foca, na verdade, no que é o ser fascista. Por isso que a gente vai começar essa fala aqui. Então, antes de mais nada, gostaria apenas de pedir aí para vocês poderem seguir a gente, tanto faz onde é que tá vendo, se tá vendo no Facebook, no YouTube, clique em curtir, comentar, sinta-se à vontade. Surgiram pautas novas para as próximas semanas, eu até tenho uma em mente, mas depois a gente conversa. Certo? Uma breve introdução, então, assim, ó. Fascismo. O fascismo, ele vem de fasci, eu não lembro a palavra. É fasci, né? Que é feixe. Isso, o feixe. Isso, feixe. É uma ideia que surgiu na Itália com o Mussolini. A galera na Segunda Guerra Mundial tem uma ideia de colocar o Hitler como malvadão, como se ele fosse o grande gênio, né, devido a todo o mal que ele causou no nazismo, mas a gente vai ver que isso aí tem muito do Mussolini no Hitler, porque ele veio muito antes. O cara lá na década de 20 já estava começando a surgir na Itália e colocando as ideias dele em prática, certo? E aí hoje a gente conhece todo esse conjunto de práticas como fascistas. Então esse conjunto de práticas e não quer dizer que seja necessariamente um modelo de governo. Tem modelos de governos que são baseados no fascismo. A gente vai ter até nosso próprio fascista aqui, né, o Getúlio Vargas, querido Ah, só torturador. eu. É que esse eu acho que é o meu malvado favorito da história do Brasil, né? A galera. É, não é o atual, né? Se a gente for ver, né, Não, gente? mas é que eu mesmo, me considerando de esquerda, sou obrigado a pegar e levantar a mão para agradecer pelas leis trabalhistas, né? Da Não, mesma hoje em dia ser de esquerda só basta ser contra o Bolsonaro, né, gente? Vamos ser sinceros. é, né? Mas não adianta, até mesmo o próprio Mussolini vai fazer com que esses direitos trabalhistas aí venham na Carta de Lavori lá na Itália, né, antes da Segunda Guerra Mundial, então ele também fez a mesma coisa e a gente tem o nosso ditador, que eu falei aqui agora, nosso fascista. Ah, sim. Então Não, o vamos tentar. engraçado é que assim, ó, os símbolos tipo do feixe e também da águia e até do símbolo nazista, tudo tem um passado. Por exemplo, o feixe vem da Roma antiga, assim como a águia também vem da Roma antiga. E por incrível que pareça, o símbolo nazista, gente, na Índia é muito comum e tem uma ideologia completamente de paz A e ideia é energia, liberdade. o movimento, se não me É, engano. exatamente, algo completamente positivo e totalmente diferente do que a gente está acostumado. Certo? Então, assim, ó, mais fácil do que responder o que é fascista, vamos conversar sobre o que precisa ser para ser fascista. Como é que a gente identifica práticas fascistas? O que são práticas fascistas? O que traz aí na tua pauta aí, não? Como primeira? Olha, eu acho assim, ó, que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é como é que isso acontece. Gente, como é que pessoas, por exemplo, como Hitler, como Mussolini, como Bolsonaro, que não são as pessoas que a gente mais acha legal no mundo e nem são os mais simpáticos, né? Conseguiram se colocar como o centro do mundo deles, né? Então, assim, o que eles estavam procurando? O povo procurava, tá? Eu acho que até tem muita gente que vai compreender o que eu estou falando. O povo estava procurando um antipolítico, ou seja, alguém que não fizesse parte do sistema político tradicional da época. Na nossa época, o que eles não querem é Lula, né? Sem Lula, o mundo deveria ser um lugar maravilhoso. Pelo menos é o que as pessoas estavam pensando, né? Assim como também naquela época estavam procurando
as palavras do Hitler e do Mussolini, porque eles diziam coisas que as pessoas queriam ouvir e que, se fossem verdades, poxa vida, talvez mudasse o mundo para melhor. Então, assim, as pessoas, elas imaginavam que não podiam permanecer do jeito que estavam e elas aceitaram que poderia acontecer um cataclisma, Pois é, mas não acreditavam que isso ia acontecer, né? isso é uma coisa muito engraçada, né? Tanto no caso do Mussolini quanto no caso do Hitler, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver ali que a comunidade internacional ficou perplexa, assim, tipo, oh meu Deus, ele não vai fazer isso. Ah, não. E aí o cara vai lá e faz. E surpreende zero pessoas. Hoje eu entendo, há 10 anos atrás, se fosse me perguntar que a gente estaria, né, idolatrando político nesse nível, que nem agora, né? Quando eu tô dizendo jamais acreditaria. Eu ainda acho que eu tô num pesadelo e que um dia eu vou acordar. Pra galera que acha que ainda a vamos gente... ter um mundo. Pra galera que acha que a gente tá que a gente é lulista e coisas do gênero. Gente, a Não. ideia do fascismo, ele tem que ter esse terreno fértil aí pra surgir de descrença na política. Então surge um antipolítico, tá? Não tô defendendo o Lula, mas nem no primeiro momento dele ele foi o antipolítico. Que nem a gente vê o Trump. Né? Um cara que fala o que pensa, que é transparente, né? Esse antipolítico era alguém que a gente acreditaria que fizesse a diferença para nós, e não para si, para os filhos, para qualquer outra coisa, para o país apenas, ignorando o resto do mundo. De novo, não é novidade, tá? A gente tem Getúlio Vargas de novo, que na época, lá nos 1937, quando deu o golpe dele, ele pegou e veio com essa proposta aí de só eu posso pegar e salvar a nação, só eu posso mudar a situação. Sim. É uma coisa que tem que deixar bem claro, gente, é que o fascismo ele é muito mais do que apenas um líder ou um regime, tá? Ele também abrange a política, abrange a economia e abrange a cultura. Tá? Então, é uma coisa muito séria, porque dependendo de como você se vê, você pode ficar a favor ou contra uma situação dessas, né? Aí eu digo assim que nos estudos que eu estava fazendo, assim, para ser bem básica, né, existem 5 atributos básicos que caracterizam esse líder fascista, e é isso que eu quero conversar contigo. O primeiro é o ultranacionalismo. Tá? E aí? Eu até coloquei ali embaixo nas coisas ali, tipo, ultranacionalismo, né? Na Primeira e na Segunda Guerra... Parece uma coisa tão difícil, né? Pois é. Uma coisa tão complicada. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial a gente tinha, né, esse sentimento bem vivo, assim, na nação, de união através do nacionalismo. Uma expressão simples do ultranacionalismo é o patriotismo. Aí vem aquela galera que pega e argumenta, né? Tá, mas ser patriota é errado? Não, cara, não é errado. O problema é quando tu vai aceitar qualquer coisa do teu líder pra defender a tua nação. Tipo, vale qualquer coisa pra colocar a nação nos eixos no futuro. Aí não rola. O que eu vi de muito interessante, muito engraçado, é que assim, ó, todos os sistemas, em todos os regimes onde aconteceu o ultranacionalismo, todos eles eram a mesma coisa. 2 características básicas. Tinha que ser um homem branco e viril. Em todos os sistemas. Às vezes laranja também, né? Pode. Mas... Aí a gente vê a virilidade, por exemplo, na situação do Hitler. Gente, era um homem baixinho, tá? Com os olhos castanhos, cabelinho preto, tá? Completamente contrário ao próprio livro que dizia como é que eram os padrões alemães. Então, assim, se ele fosse realmente ser julgado como alemão, ele estaria descartado. Mas o convencimento que ele tinha para o povo fazia o povo não enxergar nenhuma daquelas coisas absurdas que faziam o comportamento dele, ou mesmo a situação dele não ser exatamente um ariano. Tá? Então é ridículo. Ele tinha que usar um saltinho que era para ficar numa média junto com os outros arianos. Isso do poder de convencimento ali, não sei qual é o caminho que a gente vai seguir na pauta agora, mas liga muito àquela questão do inimigo, né, do apontar inimigo. É muito engraçado nesse terreno de desgraça aí como que os líderes que praticam fazem essas práticas fascistas, eles conseguem apontar um inimigo e a nação se une nesse inimigo. De certa forma, eles conseguem unir direita e esquerda em prol de alguém para colocar a culpa.
Aham. Hoje eu fico surpreso, né, com esse movimento ressurgindo, principalmente na Europa, que já apanhou tanto na cara por causa do fascismo. O Brasil até a gente fez bem tarde o nosso fascismo, não era pra gente ter esquecido, né, como é que funciona a ditadura, como é que funciona essa coisa. Mas é engraçado que no caso da Alemanha, a gente vai ter a caça aos comunistas, né, os socialistas são terreno fértil para surgir no meio daquela desgraça, então vamos se unir para tirar o socialista. A gente vai ter o Franco na Espanha com socialistas. A gente vai ter o Salazar em Portugal caçando socialistas, a gente vai ter o Mussolini na Itália caçando socialistas, a gente vai ter o Getúlio Vargas aqui caçando socialistas, a gente vai ter na ditadura militar a galera pegando e caçando socialistas. Meu Deus, gente, É. calma. Não, não, e calma, no sistema do nazismo, tá, o Hitler exagerou um pouquinho, porque ele começou assim: vamos primeiro com os judeus, aí a gente caça os judeus, aí nós vamos também caçar os ciganos, os homossexuais e também as pessoas que têm alguma deformidade, porque afinal de contas a raça ariana não pode ter pessoas deformadas, então a gente tem que expurgar tudo isso, né. E aí também, óbvio, o comunista, né, Pois é, e tudo mais que viesse. do lance do inimigo ali, só uma pausa do comunista ali, tem gente que pega e acredita que o nazismo é de esquerda porque ele começou dentro do Partido Socialista, né, nacional socialista. Mas, gente, foi uma plataforma pro cara chegar ao segundo nível. E aí, depois disso, ele pegou e eliminou os socialistas. Na facada mesmo. Então, assassinou a galera. Então, Hitler não era socialista de maneira alguma. Mas a gente vê agora essa ideia aí ressurgindo do inimigo, muito vejo nos imigrantes. Até que no Brasil teve uma época que a gente tava, né, de mal com os venezuelanos. Ah, porque estão roubando nosso emprego, estão pegando, invadindo. Sempre dizem isso. É, né? E até uma falácia isso aí, porque os venezuelanos não ficam aqui no Brasil, era só porta de entrada para ir para outros países ali embaixo. A gente não era o principal destino deles. E agora na Europa a gente vê ali no Reino Unido, a gente vê até na própria Alemanha, né, que já apanhou na cara tanto Sim. Hitler, esse movimento ressurgindo aí. Não sei, ao que tu atribuiria isso? Eu atribuo muito essas desgraças atuais aí principalmente do aquecimento global, da política global do mundo moderno, Ah, eu porque... atribuo a ignorância do povo. Eu aqui, pelo menos no Brasil, a situação é a ignorância do povo. Não, mano, Olha, eu tô impressionada com a ignorância do eu não povo. vou falar do... E acreditar em tudo, com uma viseira cega, Eu não vou falar sem do, crítica, nada, do, nada. do alemão, porque realmente aí, né, não tenho uma visão tão clara de como é que é o sistema de ensino na Alemanha, certo? Da eficiência dele, mas nos Estados Unidos eu sei que é uma porcaria. O Ah, não, americano... o sistema alemão, eu explico, era uma coisa muito simples. Eles Não, retiraram hoje. todos os livros. Ah, não, hoje em dia eu acho que não, porque eles proibiram, né, o nazismo. Proibiram. Só tem um partido nazista agora, mas antes eles tinham proibido, né? Não pode nem falar, nem fazer nenhuma menção, nada, nenhum posicionamento, tudo isso era criticado. Agora, naquela época, o que, que eles fizeram? Uma lavagem cerebral. Eles retiraram todos os livros das escolas e colocaram livros nazistas, onde lá eles colocavam palavras muito tranquilas, muito palavras para qualquer ignorante entender. A verdade é essa. Eles achavam que baixando o nível da população, eles tinham controle sobre elas. O E que todo mundo imagina nesse mesmo sentido, né? pesado isso aí, mas... Mas é verdade. Não, não. Infelizmente é verdade. Eu Né? fico chocado com isso aí. Até lembra muito nessa questão do caçar o inimigo aí, a gente pegou e fez toda essa última eleição em cima do caçar a esquerda, do erradicar o socialismo do Ah, Brasil, o marxismo cultural que estava enraizado na universidade. sim. Pô, é viagem isso aí, sabe? Eu via muito do movimento ali de acabar com os livros didáticos, de reformar, porque esse livro didático tá tudo socialista. Não é assim, É que cara. hoje em dia pelo menos estava assim antes, porque agora está uma baderna. Mas antigamente, agora nós tínhamos poder para poder dizer não, vamos parar com isso, nós não podemos deixar os livros didáticos de esquerda ou de direita. É a verdade que tem que ser colocada ali nua e crua, e as pessoas têm o direito de pensar e criticar e raciocinar por si mesmas. É essa a linha de raciocínio certa, correta de ser feita. Mas aqui, nesta época, nós estamos vivendo uma coisa diferente. A doutrinação vem nas igrejas, principalmente as Assembleias Universal do Reino de Deus e outras, todas outras. Né? Aí vai o sistema que
nós não percebemos a poluição mental que estava ocorrendo e está ocorrendo, não é, na maioria das igrejas. Ao ponto de que agora que algumas viram o que está acontecendo, elas mesmas estão dizendo que não são mais representadas pelo Bolsonaro. Porque elas perceberam, e que bom, antes tarde do que nunca, que esse radicalismo que está sendo colocado no Brasil, essa lavagem cerebral, não está fazendo bem para ninguém. Muito pelo contrário. Né? Ah, Então, quero até mudou. puxar uma coisa que era, se não me engano, das coisas que tu mesmo tinha preparado aí, dessa questão do tradicionalismo, né? Ah, e o tradicionalismo. Isso Aham. não é querer meter pau na religião por si só, mas não adianta, gente. Isso é uma coisa que quem mais traz isso aí, essa ideia de família tradicional, isso aí vem através da religião, é impossível não. Né? Então, tanto no. Hoje a gente. Preconceito. Preconceito, né? Hoje a gente vê ali principalmente a questão do preconceito sexual muito claro através da religião. De novo, não é todas, a gente tem consciência disso, tá? É. Mas a ideia do não aceita homossexual, não aceita a tal da ideologia de gênero, que é um erro falar, né? Não existe ideologia de gênero. Né? Estudos de gênero, no máximo, que é o que a autora que veio com essa ideia propôs. E aí esse tradicionalismo aí é uma coisa que, gente, não tem muito sentido aí. Se a gente fosse seguir pelo tradicionalismo, se o tradicionalismo fosse a solução para todos os problemas atuais da modernidade, mulheres, vocês não estariam usando nem calças. Vocês É, estariam dentro de casa. nem sutiã. Não, na época lá mesmo, do primeiro da ascensão fascista ali, poxa, lembre-se do que era o tradicional na época, a mulher submissa ao marido em casa, então a mudança ela tem que ser uma coisa normal na sociedade, ela tem que fazer parte, e ficar agarrado a essa ideia de conservadorismo não leva a nada, só dá espaço para esse líder fascista usar essa ideia de conservadorismo, chegar até ti, né, se captar o teu coração, uma coisa bonita, né, e te trazer pro lado dele. Né? Gente, é só ver assim, ó, que assim, ó, o próprio Papa tá achando tão absurdo as coisas que estão acontecendo que ele tá liberando certas coisas que a Igreja Católica normalmente não liberaria para pregar amor e não preconceito. Né? Então, assim, e qualquer uma das igrejas que precisa de dízimo e apenas necessita de dízimo e diz que doenças não existem, que elas estão mentindo para fazer uma lavagem cerebral para continuar mantendo os fiéis, seja vivos, seja mortos. E as pessoas têm que se tocar, porque tá mais do que na hora. Né? E uma coisa muito louca do tradicionalismo é que, assim, ó, o líder fascista, tá? E todos os líderes indignos, eles usam a versão do tradicionalismo até que lhes convém. Eu posso mostrar exemplos por causa do que aconteceu com relação ao nazismo. Tá? Ou seja, para que a gente conseguisse que as outras sociedades se mostrassem como pequenas, os nazistas da época se mostravam como grandes, como grande coisa, como grandes pessoas. Aí eles usavam de qualquer artifício para conseguir fazer com que eles fossem ouvidos. Inclusive, uma coisa muito interessante, eles usavam da ciência e da saúde para comentar sobre a limpeza étnica e fazê-la, tá? Mesmo que a limpeza étnica signifique que pessoas defeituosas, que eles considerassem impuras, tá? Pelos critérios deles, tá? E porque eles manipulavam a saúde da época e eles manipulavam a ciência da época, não sei se isso está chamando a atenção para os dias de hoje, mas é Pô, verdade. Nós nem temos saúde mais no Brasil, né? Pelo menos médico algum assinaria pela saúde do Brasil. E o que que acontecia? Sem nenhum critério moral. Não tinha moralidade. Mata-se porque tem que morrer. E daí? Né? Você tá lembrando assim, você tá focando muito Nos no dias de hoje? cenário, no cenário atual, sabe? Eu, É enquanto tá porque não falando. tem como Não, mudar. não tá errada. Enquanto tu tá falando, eu só tô lembrando da eleição, né? Toda feita em cima de. Eu gosto de brincar, né? O Instituto Eu Que Disse falou que todo mundo sabe que 80% dos homossexuais são transmissores de doenças venéreas. Ah, Né? sim. Então, Falavam todo poxa, tipo de absurdo para olha só, eu justificar. peguei uma estatística, dei um tom de verdade pra ela. Parece uma coisa científica, quando na verdade, tipo, pô, vai
tomar banho, cara. Não tem nada, não tem É sentido só isso que para tá dizendo. exaltar o preconceito e destruir a minoria e ofendê-la. Isso E eu dei um é tom também científico, né, no momento que eu moralidade, botei uma lembrando das coisas porcentagem. imorais, né, sem critérios morais, antes, depois e sempre que tenha fascismo, Não, nazismo e outras brilhante coisas comentário, eu metidas não, no meio, não tinha focado, não. né. Agora Isso aí. falando uma coisa muito louca, militarismo, olha se isso aí não é uma coisa de antes, meio e depois, tá. E hoje, assim, ó, o líder fascista, ele exalta o exército, tá, como uma principal característica do governo dele, do regime dele. E ele procura soluções militares para resolver, inclusive, problemas políticos. É como fazer um milkshake de uma coisa que nunca vai ser saborosa. Só cria desordem. E aí, o que acontece? Para manter a ordem, ele foca na Na violência. exigência da... Não! Primeiro, disciplina, exige um sacrifício moral, tá? Que seria a morte de todo mundo, que não aceitar todas as coisas que ele diz que como certa, e a coragem de enfrentar o que for preciso sem reclamar. Aceitação, sem crítica, sem pensamento. Um bom soldado só faz o que é mandado sem questionar, né? Militarismo é a alma do fascismo. Que absurdo isso aí. Mas Não, não. O pior é que é o seguinte, ó. O pessoal vai dizer, não, nada a ver. Não, pessoal, não é só porque tem ministro militar lá no governo que a gente tava falando essa coisa. Mas a gente tem essa exaltação, assim, da força. Poxa, olha os 300 do Bolsonaro aí. Toda a questão em volta das armas, né? Aí tem gente que não estão querendo ir pra esse lado aí, tipo, o desarmar a população, o armar a população é fascista ou não é fascista. Não é esse o ponto, mas a exaltação em torno, né, do exército, das armas, do uso da força, essas são as características que a gente pode encontrar. Se perguntar assim, mas devemos liberar, devemos negar as armas, não é isso. Quer liberar, libera, quer retirar, retira, desde que seja bem fiscalizado, que tenha uma política de polícia, de judiciário que funcione direito para desde que fazer a as pessoas aplicação da saibam lei, atirar, né? para também não matar ninguém Né? inocente, não é? Aí é outros 500. Mas agora, o uso do exército realmente é bem notado, assim. E a A gente minha vai... preocupação é que daqui a pouco o Brasil se torne que nem os Estados Unidos no Texas. As crianças de 5 anos ganham de presente dos pais armas de fogo. Por que não? Não é? Não tem nenhuma lei que proíba. Então, assim, e aí as pessoas começam a morrer de tiros de brincadeira dentro de casa e ninguém sabe por quê. Bom, eu acho que até a gente pode fazer um outro papo um outro dia sobre a questão das armas de fogo ali, né? Mas É uma boa pra ideia. não fugir tanto. O que tem mais aí nessa pauta, Brian? Não, mas assim, ó, continuando sobre ser simplista, né? Que eu foco nisso bastante. Além dos livros didáticos que eram simplificados para as pessoas entenderem e eram, assim, ó, notícias falsas, tá? Isso é importante a gente comentar. Não é de agora, gente, tá? Isso sempre aconteceu. Inclusive nos livros didáticos da época foram trocados porque eles tinham que botar um inimigo. Então, eles mentiam que os outros povos eram inimigo para salientar a situação de que eles eram os sofridos, os incompreendidos, e as pessoas acreditavam. Mas ninguém trocou os livros didáticos agora. Tá aí o WhatsApp aí, ó, a Unisap que informa a galera direto. Todas esses fake news, todas essas coisas que acontecem, Os a gente às robozinhos que vezes até ficam... acredita ingenuamente algumas coisas. Eu posso confessar que eu já acreditei em algumas coisas Concordo. Eu vejo ali, eu ingenuamente. tenho que checar. Ainda mais que assim, ó, todo dia eu ouço uma besteira nova. Então, assim, quando dizem alguma coisa que parece uma outra besteira, eu fico, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso não é? Eu ando pesquisando muito mais para tentar não colocar mentiras, incentivar falsas verdades. Porque realmente a gente se faz de bobinho, porque tem coisas que a gente quer acreditar e que não acontecem, e que a gente não quer acreditar e que acontecem, e que parece um absurdo. Para minha época, para a época de agora, olha, eu passei quando criança pela ditadura, e tem gente fazendo com que a ditadura seja um docinho, vão Eu salvar a lembro vida, vão fazer do Renato maravilhas de Russo em jeito. 1994. Tem um vídeo ali, só eu até coloco ali
Dele dizendo ali, reclamando que tem fascista pedindo a volta da ditadura, tem playboyzinho pedindo a volta da ditadura. Poxa, em Continua tudo igual. 94, e ele tava assim, ó, revoltadérrimo. Dá pra Fazia colocar de 10 anos novo. que tinha acabado a ditadura e parece que o pessoal esqueceu. Poxa, 36 anos depois, não sei fazer as contas aí, 36 anos depois tem maluco pedindo aí. Aham. O que me deixa triste, de verdade, é que assim, o que antes e agora está acontecendo é que assim, as pessoas usam, principalmente aquelas pessoas de pensamento fraco, tá? Que são iludidas e acreditam em tudo, para serem usadas como. Não tem outras meias palavras para dizer. É simplesmente Massa de manobra? como. Né? Uhum. É muito triste Pra ver que as legitimar pessoas não conseguem o... pensar por si mesmas, não têm pensamento crítico. Eu, como professora, eu fico muito chateada de ver que nós não conseguimos passar para as pessoas, para muitos dos nossos alunos, que hoje em dia têm 18, 20, 30, né? O básico sobre pensamento crítico. Você é aquilo que você diz. Se você só diz o que os outros falam, você não é ninguém. A palavra é essa. A dica é essa. Pensar é um exercício para manter a mente funcionando. Senão você não vive, você vive à sombra de alguém. E não é isso que nós, professores, queremos. Principalmente historiadores. Nós não somos comunistas, nós somos pessoas que pensam. E que esperamos que outras pessoas também venham a pensar, a criticar. Mudar é uma coisa que a gente deseja para todos que estão pensando alguma coisa que não é deles. A gente só quer que as pessoas acreditem naquilo que falam verdadeiramente. E não porque alguém lhes disse. Porque se alguém lhes disse, vocês são só soldados. Eu não sei se a gente tem alguma outra pauta aí pra falar, mas só focando nisso que tu acabou de dizer aí, que é o que eu brigo bastante com a galera ali. Gente, a gente tá vendo a galera botando filtro ali, antifascista. Poxa, é dever de todos vocês serem antifascistas. Não zoa o amiguinho ali e cada vez que compartilha um meme ali, mas é só um shitpost, é só uma zoeira. Cara, não é zoeira, ela tem um teor político. Tá corroborando, tá compartilhando, certo? Então, para de mandar merda pra frente. Eu também gosto de humor negro, dou risada pra caramba, mas posicionamento político é uma coisa delicada. A gente não pode pegar e ser omisso, ficar em silêncio, e a gente não pode pegar e ficar manipulando não, repassando essas informações adiante, porque não leva a lugar nenhum. Faz mais mal do que bem. Certo? Então, eu acho que assim, ó, agora o último pauta que eu tenho para falar é realmente sobre o autoritarismo. Tá? Parece uma palavra muito difícil, mas eu vou reduzir no máximo para todo mundo entender. É um pensamento patriarcal, ou seja, masculino, ou seja, sexista, tá? E onde o líder se considera simplesmente incontestável, intocável, dono de todas as respostas e o único a ter todas as verdades, tá? Sabia de tudo. Se alguém fica contra o autoritarismo, ou seja, contra esse líder, o que acontece é ou você vai sumir, ou você vai ser colocado de lado, né? Porque é um líder intransigente. Ele não permite espaço para diálogo, ele proíbe, desarticula organizações políticas que são contrárias ao seu regime, né? Ele usa de violência como principal arma para estabelecer o status quo dele, ou seja, ele teme a população, porque sabe o poder que ela tem, então tenta fazer de todas as formas com que ela se cale, né? E eu acho assim, ele persegue, rivaliza. Olha, isso, tudo que a gente tá falando aí, no caso, é dentro do regime fascista, onde ele tem poder pra fazer isso. exatamente. Mas de novo, foca na realidade e no que tá acontecendo agora. Cala a boca pra Folha de São Paulo,
a cloroquina funciona. O próprio Não pessoal aceito, do círculo interno dele, que não aceito também ser é desarticulado, questionado. é mandado embora. Não aceito ser questionado, não quero ouvir recomendação de ninguém, eu quero ser livre para escolher quem eu quero. Isso são as tais práticas Isso, fascistas. exatamente. Isso é ser fascista. E, gente, quem dá poder para os fascistas são aqueles que acreditam nisso. Então, assim, a culpa é de todos aqueles que ainda não se arrependeram e não enxergaram que tem o poder de tirar qualquer um do poder, como os outros ditadores acabaram saindo, e que as pessoas têm o poder de se modificar. Nós não estamos querendo fazer com que ninguém mude porque nós estamos dizendo, longe disso, senão nós seríamos fascistas. Nós queremos que vocês pensem por si mesmos, porque aí nós vamos ser professores, historiadores, gente que pensa. Façam a diferença para um mundo melhor, porque para destruir o mundo já tem muita gente fazendo. Você não precisa ser igual a todo mundo. Certo? Então acho que a gente pode encerrar por aí. Né? É isso aí, gente. Continuem defendendo a ditadura. Coraçõezinho. Tanto faz se você é esquerda, se você é direita. Tem espaço para todos dentro da ditadura. Não precisa ir para o autoritarismo, não precisa ir para o lado do fascismo. Era isso, povo. Obrigado. Esse foi o Papo Reto na Timeline. Seja livre. Mas vamos encerrar por aqui. Aquele abraço. Tchau, pessoal.